Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos que nos acompanham para mais uma Escola Bíblica Dominical. Desta feita a lição de número 6, a consciência, o tribunal interior. E dentro desta aula estaremos comentando o que seria a consciência. O que seria a consciência? O que seria uma consciência fraca? O que seria uma consciência corrompida? O que seria uma consciência cauterizada? O que seria o direito natural? Quantos julgamentos a Bíblia fala? E qual é e onde está inserido este julgamento da nossa consciência? É dentro desse ponto que nós estaremos trazendo alguns subsídios para você, aluno e professor da Escola Dominical, ter para que possa desenvolver e ter uma excelente aula para a glória do Senhor Jesus Cristo. Este que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente e compartilhe e ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Pois bem, dentro aqui da nossa lição, nós vemos aqui que o nosso comentarista, ele aborda esse assunto da consciência da seguinte forma: a nossa consciência, ela acusa, ela defende e ela julga. E é dentro desse ponto é que nós estaremos fazendo o nosso comentário. O tópico primeiro da nossa lição vai falar antes e depois da queda. Antes e depois da queda. Pois bem, para que nós possamos continuar com este raciocínio, nós precisamos entender que Deus, ele deu ao homem, ele fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E nesta questão, nós vemos aqui que Deus, ele dotou o homem de consciência. E esta consciência é a capacidade que o homem tem para acusar, para defender e para julgar tantos outros, mas principalmente a si próprio. Este auto-julgamento, este autoconhecimento é um dos atributos da nossa alma. Nós vemos que esta manifestação acerca da nossa consciência, ela foi trazida primeiramente em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que vai falar ali sobre a lei do pecado e da morte, quando Deus ele promulgou a lei do pecado e da morte. E quando Deus promulga esta lei, que estabelece esta lei, o homem tinha a consciência de que, se infringisse, sofreria as consequências da infração. Deus sabia que o homem falharia. No entanto, o homem sabia também que haveria consequências se ele desobedecesse esta lei. Vemos ainda no outro ponto, no capítulo 3, versículos 6 a 10, nós vamos ver a queda e o experimento da punição. O homem passa agora a sentir culpa, vergonha e medo. São essas principais coisas que o pecado trouxe, porque o pecado que antes não tinha acesso ao homem, agora, pela lei do pecado e da morte, uma vez infringida, o homem agora passa a sofrer as consequências do pecado. Nós temos hoje uma discussão bastante vigorosa quando fala do direito natural. O direito natural é bastante comentado hoje pelos grandes jornalistas, que estão fazendo comentários e análise acerca da situação política no Brasil, têm falado do desrespeito ao direito natural que é cometido pelas instâncias superiores da justiça aqui no Brasil, que não respeitam o direito natural. Aí nós vamos entender a questão, aquela expressão que diz o justnaturalismo, ou seja, o direito natural. O que seria o direito natural? Está ligado aos direitos humanos, ou à dignidade do ser humano. E quando falamos em dignidade do ser humano, nós olhando para a nossa Constituição Federal, nós vamos ver ali nos artigos, principalmente no artigo 5º, os direitos fundamentais. O que seria esse direito fundamental, senão a proteção à dignidade do ser humano? E nós vemos também que a Bíblia Sagrada,
ela traz esse assunto. Deus, ele trouxe a Moisés, quando ele deu a lei aos filhos de Israel, Deus também, ele colocou a questão dos direitos humanos para os filhos de Israel. Aqui em Êxodo, no capítulo 21, até o versículo 6, nós vamos encontrar esses parâmetros, onde Deus estabelece este princípio da dignidade da pessoa humana. E nós vamos encontrar que Deus, ele estabelece, por exemplo, uma proteção, inclusive à família. Se a pessoa comprasse um servo hebreu, comprasse esse servo, e esse servo, ele fosse comprado sozinho, e ele trabalhasse com o seu senhor, e neste período o seu senhor lhe desse esposa, e com este relacionamento ele gerasse filhos. No final dos 7 anos, quando ele fosse sair forro, ele sairia sozinho, pela lei que Deus estabeleceu. Agora, se ele dissesse, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo o meu Senhor e eu não quero sair, então era levado para os juízes da cidade. Este servo teria a sua orelha furada com uma sovela. E ele então furaria a orelha e ele agora seria tratado como filho da casa e nunca mais poderia deixar a casa do seu senhor, e o seu senhor tinha o dever de proteger aquela família. Aí nós vamos encontrar do versículo 7 até o versículo 10, vai tratar da dignidade da escrava, da serva. Se um homem desse a sua filha por serva, e o outra família a recebesse, e chegasse a desposar esta moça, e depois ele não se agradou, ele não poderia dispensá-la como as demais. Ela deveria ficar na sua casa e ser tratada como filha, e ainda que ele viesse a tomar outra mulher para si, não deveria tirar. No versículo 10, se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. O que é isso? Dignidade da pessoa humana. E aí nós vamos entender que Deus, quando vai tratar da dignidade da pessoa humana, Deus então, ele preserva isso para os filhos de Israel. E isso é tratado de forma assim mais contundente do que é falado e ensinado nas salas teológicas, porque a dignidade do ser humano é muito mais que uma doutrina, é doutrina fundamental, é princípio doutrinário da palavra de Deus. Deus fez isso lá no começo para proteger a família, depois em relação a Israel e depois em relação à igreja. A família ela tem a proteção do Deus Todo-Poderoso como princípio doutrinário ou doutrina fundamental que se não pode revogar. Apesar de todos quererem, hoje o mundo progressista, as ideias progressistas quererem atacar a família, é um atentado contra a palavra de Deus. Posto isso, nós vamos entender ainda que o direito natural é algo que Deus coloca no ser humano, dentro do ser humano, para que ele possa assim entender. E nós vamos encontrar o que o nosso comentarista, ele vai dizer acerca dos direitos que foram escritos, da lei escrita. E esta lei escrita, nós temos vários códigos de lei que foram escritos na antiguidade. Quando Moisés escreveu a lei aos filhos de Israel, já havia outros códigos escritos. Este código de Ur-Nammu havia, para compensar os crimes, para compensar os delitos, havia uma multa pecuniária, uma imposição de pena que a pessoa deveria pagar através de algum valor para compensar o crime praticado. E o código de Hammurabi, E Hammurabi é aquele lá do capítulo 14 do Gênesis, quando Abraão ele vai para resgatar Ló, aquele grande rei Quedorlaomer.
Este era, ou melhor, o rei Anrafel, que fazia parte daquele conglomerado de reis. Esse rei Anrafel é o chamado Hammurabi, que nós temos o primeiro código de leis, e ainda hoje existe um exemplar dele no Museu do Louvre, em Paris. Nós temos aqui que esse código de Hammurabi, ele possuía 2,25 metros de altura, 1,60 m no topo e 1,90 m na base, na circunferência. E nós temos ainda 282 leis, 46 colunas e 3.600 linhas. Esse é o código de Hammurabi, que está no Museu do Louvre, na França. Mas também havia outros códigos de leis que não eram escritos, mas eram tradicionalmente, como o chamado as 7 leis de Noé, que estabelecia princípios contra a idolatria, contra o não blasfemar, contra o assassinar, contra o roubar, contra a imoralidade, contra o trato com os animais. A 7ª lei de Noé era quanto à honestidade. Então, nós vemos aqui, não há um código escrito quanto a isso, nem na Bíblia Sagrada, mas tradicionalmente é chamado a lei de Noé, e nesta lei também havia a chamada lei do talião, olho por olho, dente por dente, que foi implantada por Deus no livro de Levíticos, olho por olho, dente por dente. Aí nós temos essa questão da lei escrita, mas Deus ele vai fazer a menção de uma nova lei, que é a lei do Espírito e da vida, que é escrita no coração dos homens. Ainda falando sobre o direito natural, que é a base da dignidade da pessoa humana, nós temos pessoas que fomentaram, filósofos que debruçaram sobre este assunto e trouxeram temas importantes que vai falar sobre a dignidade, como a common law, que é a lei comum da igreja, né? Common law iglesia. Também nós temos aí Tomás de Aquino, que falou sobre o direito natural. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau também trouxe bastante comentários que debruçaram sobre o direito natural. E Paulo, que faz parte aqui da nossa lição, do nosso texto bíblico em aula, no capítulo 2 da carta aos Romanos, versículos 14 e 15, vai falar justamente sobre o direito natural. Aqui está uma abordagem do que é o direito natural. Vai dizer assim, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, para si mesmos são leis. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso é obra da consciência. Então aqui nós vemos Paulo falando sobre o direito natural. Sobre o direito natural, aqui nesses 2 versículos. E por fim, nós temos o tópico 2 da nossa lição, vai falar do funcionamento da nossa consciência, que ela acusa, ela defende e ela julga. Neste caso, a Bíblia ela vai tratar sobre 7 grandes julgamentos. 7 grandes julgamentos. Quais são esses 7 grandes julgamentos? O primeiro deles é o julgamento do pecado, que foi lá na cruz. Não vou entrar aqui nos detalhes, em razão da exiguidade do tempo, mas o primeiro julgamento foi o pecado na cruz. O segundo julgamento é o julgamento da consciência, o julgamento do ego, no período da Santa Ceia ou no momento da ceia do Senhor. É o julgamento do ego, o julgamento da consciência.
Também nós vamos ter o terceiro julgamento, que é o arrebatamento da igreja, para a igreja viva, que será, uma parte será levada e a outra será deixada. É o julgamento da igreja viva por conta do arrebatamento. E por depois, o quarto grande julgamento é o tribunal de Cristo, que este julgamento não é para condenação, é o julgamento para galardoamento. Depois nós vamos ter o quinto julgamento, que será durante o período tribulacional, o julgamento para Israel durante o período tribulacional. O sexto grande julgamento é o julgamento das nações vivas, quando o Senhor Jesus vier com a igreja. Ele descerá em Jerusalém. Jerusalém estará sendo cercada pelo exército do anticristo, e o Senhor os destruirá ali. E então ele separará as nações ovelhas das nações bodes. As nações ovelhas, aquelas que se posicionarem em favor de Israel durante o período tribulacional. As nações bodes são aquelas que se uniram para destruir Israel. O Senhor destruirá as nações bodes, e as nações ovelhas entrarão para o milênio. E por fim nós teremos o juízo final, o julgamento, o grande trono branco, onde será julgado todos os ímpios de todas as épocas, será julgado todos os que viveram no período milenial, e também será julgado Satanás e os seus anjos, serão julgados nesse julgamento do grande trono branco. Assim nós vemos que, que a nossa consciência é o julgamento do ego, e ele se manifesta, se realizado no período ou no momento da Santa Ceia. Por isso que Paulo, quando vai escrever e orientar acerca da ceia do Senhor, na primeira epístola escrita aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer que o homem deve julgar a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque nós precisamos julgar a nós mesmos. Não é o pastor que julga, mas é o crente julgado pelo próprio crente, cujo tribunal é a sua consciência, quer acusando, quer justificando e quer ainda ele fazendo ali a sua justificativa quanto às suas obras, quanto aos seus atos praticados. Acusa, defende e julga. Assim, nós vamos entender que a nossa consciência, ela tem este tribunal de julgar o homem a si mesmo. E esse julgamento, ele pode ser ou não valorado, ser ou não ser um julgamento real, ser um julgamento bom. Por quê? Porque vai depender da consciência, que é o assunto tratado no tópico 3. Porque a nossa consciência, ela é falível. A nossa consciência é falível. Então, a nossa consciência, ela pode se tornar cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Ela se torna insensível à voz do Espírito, insensível à palavra de Deus, insensível às coisas espirituais que vêm de Deus. Ela se tornou tão dura, tão cauterizada, que não resta mais sacrifício, que não resta nada que se possa fazer, porque a consciência, ela já cauterizou-se. Aí nós temos ainda a consciência fraca. A consciência fraca é aquela consciência legalista, aquela consciência que para ela basta a postura religiosa, resolve-se tudo. Aquela consciência fraca que para ela tudo é pecado, aquela que tudo é demônio, tudo é espiritual, espiritualiza tudo. E então isso é fruto de uma consciência fraca. Também nós temos a consciência corrompida. O que seria uma consciência corrompida? Ela inverte os valores, uma inversão de valores. E quando ocorre esta inversão de valores, é por isso que a pessoa, ela está no mundo do crime e para ela tudo é normal.
Nada que se fala, nada que se orienta para ela tenha algum valor. Porque a sua consciência, o correto é fazer aquilo. Ela já está corrompida, ela já não tem mais espaço para mudar, para mudança. A verdade é essa, que esta consciência corrompida, por isso que a pessoa ela impregna, ela começa, adota uma prática pecaminosa e para ela é normal aquilo, é a coisa mais normal do mundo. Nós temos casos que hoje a internet não perdoa, a internet lança aí aos quatro ventos, de pessoas, pastores pregando e com filhos fora do casamento, pessoas que têm relacionamentos estranhos, mesmo assumindo púlpito, assumindo direção de igreja, e os áudios voam a quatro ventos, e a pessoa ainda fala que tudo aquilo é mentira e que nada disso é verdade. O que é isso? É uma mente que já foi corrompida. Já não se trata de uma cauterização, a mente cauterizada, mas uma mente, ela totalmente corrompida. Ela perdeu, ela inverteu os valores e para ela está tudo bem. Assim, nós chegamos nesta importante lição para concluir e dizer: a consciência pode ser corrompida ou enganada e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Se a pessoa rejeita a palavra, se a pessoa rejeita a voz do Espírito Santo, então é uma consciência morta e o resultado é a condenação eterna. Assim, nós concluímos a nossa lição abordando a respeito do direito natural, abordando acerca da nossa consciência que Deus estabeleceu na lei do pecado e da morte. O homem viveu as consequências do pecado no capítulo 3 por conta disso. Deus, ele preservou a dignidade humana lá em Êxodo capítulo 21, mostra a questão da dignidade da pessoa humana. Também no livro de Levíticos 25, 44 ao 46, nós vamos ver ali o Senhor falando acerca da dignidade. Por outro lado, nós temos que ver que Deus ainda, olhando para a questão da dignidade, ele preserva até dos animais. Até dos animais, o Senhor, ele tem um olhar, porque lá em Êxodo capítulo 23 e o versículo 19, vai dizer assim, que não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. O que é isso? O animal não tem noção disso, mas Deus sabe e preserva então essa questão da dignidade, que hoje está sendo vilipendiada aos quatro ventos. E assim concluímos a nossa lição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.